mercado norte-americano ele faz muito dry steak, né? Então, quer dizer, pegava o animal, metade dele, os cortes mais macios, a gente desossava e parte a gente fazia dry age, que eu diria que seria o ápice do que você pode fazer com uma carne. Deixar macio que já é macio. Exato. Só que para mim, na minha cabeça, depois de ficar muito neste tema, eu falei, pô, legal, mas poxa, eu me apaixonei tanto por um tema para só valorizar metade do animal, não faz tanto sentido. Né? O que eu poderia fazer para valorizar o animal como um todo? Até por aquela questão do nosso discurso de consumo consciente, coma menos, coma melhor. Né? Quer dizer, o que a gente pode fazer no processo para valorizar um corte? Quer dizer, metade do animal eu já sabia fazer. Já sabia desossar, já sabia fazer trade. Qual que é a outra metade? O que eu posso fazer? Foi quando eu caí no mercado de pitmaster. Né? Durante muitas décadas, a outra metade, os cortes duros, ou virava carne de panela, ou virava hambúrguer. Né? Então, o que teria no cenário internacional de processo onde eu poderia valorizar a outra metade, a metade dura? Foi quando eu caí no pitmaster. Né? O pitmaster nada mais é que o mestre churrasqueiro norte-americano, né, nos Estados Unidos, onde o processo de cocção é diferente. No Brasil, a gente, por cultura a nossa sul-americana, né, basicamente a gente é grelhador. A gente tem um leito de brasa, a gente tem grelha e a gente tem carne. A gente grelha a carne e já come rapidamente. Até porque a gente tem uma fartura de carne aqui, Exato. então a gente pode se dar a luxo de escolher qual parte você quer comer. Exato. Né? Só que já no mercado norte-americano é um pouco diferente a cultura. Não que eles não dê preferência para grelha, eles fazem também. Mas além disso, eles têm um outro método de cocção onde eles sabem valorizar os cortes duros. Então eles pegam esses cortes duros, eles fazem uma cocção onde o calor é passado pelo ar, fumaça, e durante muito tempo, uma cocção lenta, ele desmancha uma peça. Ou seja, um corte duro fica macio. Ah, mas que tipo de carne? Peito bovino, a costela, o estinco, o ossobuco, por aí vai. Então, para mim, faria sentido. Assim, poxa, me apaixonei por um tema, sei valorizar metade dele macio, eu quero aprender a valorizar a outra metade. Foi quando eu caí em pitmaster. Né? Então, eu comecei a buscar cursos lá fora sobre defumação, sobre churrasco americano. E aí, o meu primeiro curso foi com um cara que chama Rob Bagby. Ele fica em Winter Haven, na Flórida. E ele era super... E o mercado de pitmaster, ele é muito através do esporte de barbecue, né? Porque as competições. Quando eu falo competição, eu sempre falo isso. Poxa, não é somente pelo lado competitivo da coisa. É um esporte mesmo lá fora. Então eu fui passar um final de semana com ele, né? E ele me ensinou tudo, né, sobre barbecue. E aí, poxa, para minha cabeça, no meu modelo mental, eu falei, puta, agora eu sei valorizar o animal como um todo. Pode vir qualquer pedaço de carne aqui para mim, eu sei fazer. Se vem um corte duro, eu sei o que fazer. Se vem um corte... Porque existe aquela tensão do churrasqueiro. Você tá num churrasco, chama meia dúzia de gato pingado, fala, olha, vamos fazer um churrasco em casa. Cada um traz um pedaço de corte e uma caixa de cerveja. Aí um traz maminha, fraldinha, picanha, blá, blá, aí chega um cara com uma paleta. Aí você fala, puta, o que eu faço com essa paleta? Acho que existe essa tensão do medo do churrasco, o que fazer com a carne e medo de não estragar. Uhum. Eu acho que quando você entende o animal como um todo e entende a parte fisiológica, eu falo que todo corte tem uma vocação. A picanha pede uma grelha, né? A fraldinha pede uma grelha, só que o peito, o bovino, o cupim já não pede uma grelha, porque é uma carne dura. O que fazer com a carne para desmanchar, né? E aí eu fui e fui nessa nova empreitada para aprender o restante do animal. Pela minha proximidade com o mercado lá fora e pelo lado entusiasta, eu tinha muita... Né, eu gostava de aprender, foi quando que eu comecei a entender as competições, me envolvi com o pessoal e o pessoal falou, poxa, olha que legal, porque tem torneios mundiais. E quando tem torneios mundiais, existem competidores mundiais. E quando tem competidores mundiais, nada mais justo que ter juízes mundiais. Ele falou, poxa, não tem nenhuma equipe brasileira e não tem nenhum juiz brasileiro. E eu falava assim, poxa, o Brasil é um dos maiores produtores de proteína animal do mundo e a gente não participa desse esporte, que é uma grande celebração. Foi quando que eu, poxa, olha isso daqui, não sei. Mas eu quero fazer isso como hobby, eu quero fazer isso por amor mesmo. Foi quando eu trouxe e pensei, olha, eu preciso trazer uma equipe brasileira para cá.
Ah, mas como é que traz uma equipe brasileira para cá? Para trazer uma equipe brasileira para o Mundial, eu preciso ter o regional, o nacional. E aí foi quando eu comecei a desenhar e falei, putz, eu preciso criar um circuito, umas competições no Brasil para elencar o melhor brasileiro e trazer para cá. Só que naquela época o mercado era muito novo, não fazia ideia, porque o churrasco americano existe algumas particularidades, do tipo, você precisa de um puto equipamento, né, lenha, tudo diferente. O mercado não estava tão pronto na época que eu queria implementar essas competições. Por isso que ela demorou um pouquinho, aconteceu em 2017, foi quando a gente se reencontrou, né, lá em Americana, quando você falou dessa competição. Mas, quer dizer, o brasileiro, o público me viu como um pitmaster, mas eu acho que um pouco mais extenso, mas que legal, assim, do tipo, independentemente de como foi, eu fui acolhido por um mercado que estava em ascensão. De uma certa forma, dá para falar que não dá para reclamar de ter sido acolhido como pitmaster e não terem te jogado, te forçado, assim, mas e o Korean Barbecue, por exemplo? O pessoal fala muito do... Né, tanto o churrasco coreano. Tanto que o pessoal vai no meu restaurante... Pergunta se perguntam, tem lá. Perguntam e tal. E engraçado que, junto com essa profissão, o meu irmão ele acabou entrando também, né? Na parte de eventos. E ele, sim... Eu falo que meu irmão ele é muito mais cozinheiro que eu. Uhum. Né? E ele fazia... A criatividade dele está muito mais em cima da culinária gastronomia coreana. E ele fazia muito Korean Barbecue. E com certeza, não só ele, mas muito graças a ele, o nome, a bandeira Korean Barbecue, ela foi o Brasil inteiro, né? Porque ele cozinha e super bem o Korean Barbecue. Sim, eu já comi as coisas que ele faz nos eventos. Sim, né? E é legal porque ele fica muito perto do tradicional, mas dentro de um evento ele não destoa dos outros pratos que são mais americanos. Dá para comer, assim, né? Porque você fica pensando, num evento de churrasco, para quem nunca foi, são vários estandes de carne onde eles servem pequenas porções de cada corte para você poder dar a volta e comer tudo ao longo do dia. Só que, cara, a carne coreana não é uma carne que você come só a carne, né? Você precisa, entre aspas, ou do arroz, ou da trouxinha de alface. Logisticamente falando, não é a mais fácil de fazer, né? E ele servia isso de uma forma muito legal. Mas aí, talvez, então, o teu irmão meio que te blindou nisso. Quando as pessoas queriam saber do churrasco coreano, tem meu irmão que faz e tal. Aí você não precisou também ter que ficar ensinando sobre isso. Não, eu gosto de comer a comida coreana. Eu faço, né? Mas eu acho que não seria algo natural de eu fazer essa variação no Korean Barbecue. Eu gosto de falar assim que eu não gosto muito de fazer algo que não seja autêntico para mim. Tá. Né? Então, por exemplo, poxa, mas você veio de raízes coreana, por que você não abriu um restaurante coreano? Porque não é autêntico para mim. Né? O autêntico para mim seria... Até alguns contratos que eu tenho publicitários, eles vieram graças a essa autenticidade que eu tenho, né? E eu tento manter. Mas poxa, você abriu um restaurante coreano, ou um restaurante de churrasco, né? E o... Não vai ter um kimchi lá? Não vai ter um kimchi. Eu até gostaria, talvez, né? A gente vai ter algumas variações. É importante falar que, poxa, tá tudo muito recente, assim. Na introdução você falou que eu abri o restaurante pouco tempo antes da pandemia e a gente tinha muitos planos, a gente tem muitos planos, né? Mas a gente abriu, já veio uma onda de, né, travou tudo e quer dizer, as coisas estão voltando agora. Teve que primeiro sobreviver, né? Então agora a gente começa a brincar um pouquinho mais, mas eu não gosto de fazer nada que não seja autêntico para mim.